Fala, queridos! Para a aula de história dessa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre as mudanças da cidade, tá bom? Vocês vão ter um impacto considerável aí. Conversa com seu avô, com seu pai, com sua mãe, quem já mora em Floripa há muito tempo, já conhece há 20 anos, ou seu avô que conhece há 40, 50, 60 anos atrás, um pouco sobre as mudanças que ocorreram aqui na cidade, pensando até no sul da ilha. Então você vai ver mostrar essa imagem aqui do chargista do Arionauro e vai falar, nossa, é exatamente isso que aconteceu com a ilha, com o sul da ilha principalmente. E aí vocês tentem reparar no que o chargista quis retratar. Olhem as imagens aí e vejam os problemas que ele quis mostrar das mudanças aí que ocorreram nas grandes cidades, tá bom, gente? Então façam esse exercício, depois na correção a gente conversa um pouquinho sobre os problemas, sobre a crítica que o chargista quis fazer aqui. Mas agora vamos conversar sobre três cidades bem antigas, tá bom? A primeira cidade é a que é considerada a primeira cidade da humanidade. É difícil a gente ter isso com clareza, tá, gente? Muito ainda tem a ser descoberto sobre a história da humanidade. Mas essa cidade que hoje seria na região da Turquia, ela se chama Çatalhöyük. O que é muito interessante dessa cidade, aqui tem as ruínas da cidade, né? E o que é muito interessante é que era uma cidade, na verdade era mais uma vila. Não tinham ruas, não tinha rua nenhuma na cidade, casas espaçadas, algumas próximas. E é uma cidade onde, para você entrar na casa, você entrava por cima, pelo telhado. A gente tem que imaginar uma casa feita um buraco no chão, onde as pessoas moravam nesse buraco, e elas ali tinham minimamente agricultura, elas comercializavam, passavam esses produtos que elas faziam da agricultura uma para as outras, mas é uma cidade nesse sentido bem simples, né? Principalmente se for comparada com a próxima cidade que a gente vai conversar, que é Roma. Aqui mesmo, a cidade de Roma. Gente, teve um arquiteto italiano aí chamado Italo Gismondi, ele reconstituiu toda a cidade de Roma de 1700, como Roma era 1700 anos atrás. Olha lá, vocês já devem ter visto algumas ruínas e já devem ter ouvido falar sobre um lugar chamado Coliseu. Aqui é o Coliseu, gente. Incrível o trabalho desse arquiteto. Mas reparem aqui quanto essa cidade é gigantesca. Ela já é cheia de avenidas, de grandes edifícios. Tem teatro, é uma cidade que é cheia de muros, ela já tinha uma estrutura, gente, de aquedutos. Eles pegavam a água de um lugar por um aqueduto, né, que são canais, traziam para um armazenamento para servir a cidade. Olha a capacidade do ser humano de criar coisas e de fazer algo grandioso como foi a cidade de Roma. Além disso, a gente tem em Roma grandes templos, a gente já percebe a adoração a alguns deuses, a gente já tem uma religião instituída em Roma. A gente tem também aí os Arcos do Triunfo, que eram grandes edifícios para celebrar algum imperador que teve conquistas. Então, para celebrar o triunfo deles, eles criavam esses arcos. Gente, muitas muralhas, tudo gigantesco. É incrível ver que há 1700 anos atrás a gente já tinha muito mais, na verdade. Essa cidade ela já é anterior a Cristo, né? Então a gente já tem aí uma civilização, um corpo social gigantesco. Agora, saindo dessa situação grandiosa de Roma, vamos ver aqui a imagem de como seria uma cidade brasileira a chegada aqui dos europeus, né? A gente tem a imagem de também, da mesma maneira que o arquiteto italiano reconstituiu a cidade de Roma, teve um arqueólogo aqui, né, lá no Museu Americano da História Natural de Nova York, nos Estados Unidos.
esse povoado seria o que ocupava a área do atual Parque Indígena do Xingu, lá no estado do Mato Grosso, há cerca de 1.500 anos atrás. Então, como seria o Brasil há 1.500 anos atrás, a partir de alguns estudos? Então a gente vê aí a gente viu a Roma há 1.700 anos, o Brasil tinha já uma configuração mais simples na sua estrutura arquitetônica, né? Mas não por isso não era uma complexidade social, porque também haviam estradas que ligavam outras tribos. A gente tem uma praça central aqui, o lago era um lago chamado Lamacuca pelos povos locais. Temos cerca, então as muralhas minimamente para proteção, né, da tribo. Temos a plantação dentro do próprio local, as moradias que eram moradias coletivas. Essa ideia da individualidade de famílias pequenas, cada uma morando na sua casa, não existiu. O que existem são grandes famílias morando no mesmo espaço. E a gente tem pomares, então uma relação com a natureza muito próxima. A gente vê muita natureza, né? Você olha para Roma, você vê muitos edifícios, você vê uma parte arquitetônica de construção muito forte. Aqui você não vê essa construção grandiosa, mas você vê um grande jardim sendo feito. Quando a gente voltar, a gente vai conversar e vai ver um pouco sobre essa relação que os indígenas tinham com a natureza. Então, essa é o Brasil 1700. Mas pensando em Brasil quando chegaram os europeus, a gente teve a primeira vila em São Vicente, 1532, a primeira cidade considerada cidade Salvador, em 1549, a primeira cidade, né? E a gente tem aqui onde o governador era o Tomé de Souza, e além disso a gente tem que reparar que o início do Brasil aqui, né, de 1500, tudo 1500 aqui, gente, tudo século XVI. Então, a maior parte das cidades, tirando São Paulo, todas elas se encontram no litoral. A gente tem que entender que essas cidades, elas eram fundadas, vilas, elas eram fundadas com um objetivo. O objetivo dos portugueses tirarem a produção que eles tinham aqui, inicialmente de pau-brasil, que não era uma produção, foi mais uma extração vegetal. Lembra que a gente conversou isso na aula de geografia, né? Eles faziam um extrativismo vegetal do pau-brasil, mas depois eles começaram a produzir, né? Teve uma produção aí de cana-de-açúcar, que também todas essas cidades portuárias elas serviam como portos para encaminhar os produtos para a Europa. Valeu, queridos, beijo no coração.